Bom, pessoal, esse vídeo é só para mostrar para vocês como que a gente faz o desenho dos raios de incidência em espelhos esféricos, tá? Eu vou começar pelo caso do espelho côncavo, dos espelhos côncavos, né? Porque são os mais complexos, tá? A gente tem 6 casos aí, né? Eu resumi, né, numa folhinha aqui, ó, quais são os raios notáveis, né? Então, vocês podem utilizar algo desse tipo também. Então, eu tenho o primeiro raio notável, que é o que incide paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco. O segundo é o raio que incide pelo foco e reflete paralelo ao eixo principal. O terceiro é o raio que incide pelo vértice e é refletido no vértice. E o quarto é o raio que incide pelo centro de curvatura do espelho e é refletido no centro de curvatura. Então, vamos lá. No primeiro caso do espelho côncavo, é quando o objeto está à esquerda do centro de curvatura. Eu vou desenhar aqui, de cores azul e rosa, 2 raios, tá? Que são os suficientes aí pra gente estudar a formação de imagem de espelhos. Então, o primeiro raio que eu vou desenhar é o que incide passando pelo centro de curvatura e é refletido pelo centro de curvatura. Tá aqui ele. E o segundo raio, nesse caso aqui, é o que incide passando pelo vértice e é refletido passando pelo vértice também. Então, ele está aqui. O ponto de encontro dos raios refletidos está aqui, ó, embaixo. Esse é onde a gente vai ter a nossa imagem. Então, a nossa imagem está aqui, ó. Ela é menor do que o objeto e ela é invertida. Tá? E real também, né? Por que real? Porque ela tá sendo formada para a esquerda do espelho. Então, todas as imagens que estão sendo formadas para a esquerda, elas são reais. Nos côncavos, né? E as imagens que estão sendo formadas à direita do vértice, elas vão ser virtuais. Imagens formadas à esquerda do vértice para espelhos côncavos, reais. Imagens formadas para a direita do vértice no espelho côncavo virtuais. No segundo caso, é quando eu tenho aí o objeto sobre o centro de curvatura do espelho. Nesse caso aqui, eu não vou poder utilizar esse raio que incide passando pelo centro de curvatura e é refletido pelo centro de curvatura. Então, eu vou substituir esse raio por aquele que incide paralelo ao eixo do espelho, ao eixo principal, desculpa, e é refletido passando pelo foco. Então, ele está aqui. E o outro raio notável é aquele que eu estava utilizando antes, que incide passando pelo vértice e é refletido passando pelo vértice. A imagem é formada no ponto de encontro dos raios refletidos. Então, o ponto que eles se encontram é esse daqui. Olha só. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto e está na mesma posição, tá? Ela é invertida, de mesmo tamanho e real. O terceiro caso é onde o objeto se encontra entre o centro de curvatura e o foco. De novo, eu não vou poder utilizar aqui o raio que passa pelo centro de curvatura, porque senão a gente não vai conseguir ver essa imagem se formando. Então, de novo, eu vou substituir ele pelo que incide paralelo ao espelho, ao eixo principal, né? Incide no espelho paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco. E o outro raio notável é o que incide no vértice e é refletido no vértice. De novo, olha só, o ponto de encontro dos raios refletidos é esse daqui. Então, eu tenho uma imagem formada invertida, real e maior, tá? O 4 é quando o objeto está sobre o foco. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o raio notável incide paralelo
ao eixo principal e é refletido no espelho passando pelo foco. E o raio incide no vértice e é refletido no vértice. Olha só, esses dois raios refletidos, eles são paralelos, eles não se encontram. Só para a gente tirar a dúvida, eu vou utilizar o raio que incide sobre o eixo principal no espelho, sobre o eixo principal não, sobre o centro de curvatura, e é refletido no centro de curvatura. Aqui eu vou traçar assim pra gente ver. Também é paralelo, então aqui eu não tenho uma formação de imagem. Essa imagem é chamada de imprópria. O penúltimo caso, o caso 5, é quando o objeto está entre o foco e o vértice desse espelho. De novo, eu vou utilizar aqui o raio notável incidindo pelo centro de curvatura e sendo refletido pelo centro de curvatura. E para a gente enxergar a formação de imagem, eu vou prolongar esse raio refletido. Tá? E também vou utilizar o raio que incide paralelo ao eixo principal na superfície do espelho e é refletido passando pelo foco. E também vou prolongar esse raio. Olha só, eu tenho no prolongamento o encontro desses raios, né? Eu tenho a formação de uma imagem virtual, porque ela tá à direita do vértice, maior e direita. E o último caso, que no material de vocês não tá traçado os raios, mas eu vou mostrar o porquê, é quando o objeto está muito distante do centro de curvatura do meu espelho. Então eu coloquei, pode ver, uma distância bem maior aqui. Eu vou utilizar o raio que incide pelo centro de curvatura do espelho e é refletido pelo centro de curvatura. E o raio que incide paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco. A nossa imagem está sendo formada aqui, ó, pessoal, bem pequenininha. No material diz que a imagem se reduz a um ponto luminoso no foco. Então, olha só, quanto mais distante tiver esse objeto, mais em cima do foco vai estar a imagem. E a gente vai enxergar um ponto, né? Um pontinho. É isso, para espelhos côncavos. E para os convexos, né? Para os convexos, a classificação das imagens, ela é uma só, né? A gente sempre vai ter uma imagem virtual, direita e menor. Eu vou utilizar aqui dois raios notáveis diferentes, tá? Então, vamos lá. O primeiro raio notável é o que incide no vértice e é refletido no vértice. Só para mostrar para vocês, né? E é refletido aqui no vértice. E a gente prolonga esse raio refletido para a gente enxergar a nossa imagem. E o segundo raio é o que incide no centro de curvatura do espelho e é refletido no centro de curvatura. Então, ele bate e volta. Tá aqui, ó, o prolongamento. Aonde que tá a nossa imagem se formando? Na onde se encontram esses raios refletidos, tá? Opa, tá torto. Então, ela tá aqui, ó, bem pequenininha. Menor, virtual, porque tá à direita, né, do vértice, e direita. A gente não enxerga ela de cabeça para baixo, no caso.
Usando outros dois raios notáveis, tá? O primeiro, né? Incide passando pelo foco. E é refletido paralelo ao eixo principal. Então, o prolongamento da reflexão. Incide paralelo ao eixo principal. E é refletido passando pelo foco. O ponto de encontro da reflexão tá aqui, ó. De novo, menor, direita e virtual. Ah, eu esqueci de falar aqui nos espelhos côncavos. Por que nesse caso aqui a gente fala sobre a projeção dos raios, né? Dos raios refletidos. Porque esses raios refletidos, eles só vão se encontrar na projeção. Aqui desse lado, eles não vão se encontrar nunca, tá? Então, na projeção aqui eles se encontram. E por que aqui a gente não fala de projeção? Porque mesmo fazendo a projeção dos raios refletidos, eles nunca vão se encontrar, tá? Então, sempre a imagem é formada no ponto de encontro dos raios refletidos, ok? Era isso. Tchau!